Bom, bom dia a todos. Agradeço aqui a presença, né, dos nossos convidados, o Pércio, seu Jorge, seu Jacaré. Agradecer também a Marina, a todo o pessoal do Diatipo, a todos os tipógrafos que estão aqui, amantes da tipografia, professores, enfim. Na verdade, assim, o convite também eu queria agradecer, e não só enaltecer a pertinência, né, desse bate-papo, algo informal, histórias que a gente veio a colecionar, principalmente pelo contato com esses profissionais, né, da área, e que sempre tiveram junto conosco, né, que fizeram muito pela tipografia, pelo ensino tipográfico também. E, na verdade, a gente veio, no projeto da Oficina Tipográfica São Paulo, colecionando essas histórias, né, que era, acho que, um dos momentos mais interessantes do curso, era o contato dos alunos com esses profissionais. Então, a gente sempre abriu um espaço na oficina para que, né, os alunos eles pudessem contar essas histórias, e essas histórias, na verdade, elas dão luz a uma série de questões relacionadas à tipografia, ao contexto, enfim, cultural. São coisas assim das mais valiosas possíveis para a gente poder aprender tipografia. Então, na verdade, agradeço também, né, novamente aí o Diatipo, né, por ter, né, essa sensibilidade de trazê-los para cá. E a gente vai bater um papo bem informal, e a gente fez um roteiro aqui de algumas histórias interessantes, e depois a gente vai abrir aí para perguntas, para vocês poderem, né, conversar com os nossos convidados, tá bom? Então, no primeiro momento, eu gostaria de falar um pouquinho sobre ensino tipográfico, né, que o Pércio, na verdade, ele trabalhou no Senai, né, foi professor do Senai, e a gente gostaria de saber um pouquinho como era o dia a dia, como foi a sua entrada na tipografia, né, o que mais de interessante, como era a didática lá, né, as questões recorrentes ao ensino. Bom dia. Me perdoe, eu não sou muito acostumado a plateias, né? De qualquer forma, vou fazer o possível para... a minha vida na tipografia começou já bem pequeno, né? Com 12 anos. Eu fui aluno numa escola chamada Escola Técnica Getúlio Vargas, que era uma escola federal. Ela estava localizada na Rua Piratininga, número 85, e lá se fazia um rodízio de 10 ofícios, né? E entre os ofícios estava a tipografia, onde eu me dei melhor, né? Me identifiquei mais, onde eu tive nota melhor, e foi aí que eles me colocaram, ou colocaram-me. Então, foi aí que começou a minha história como tipógrafo, como profissional da tipografia, né? E depois disso, eu fui trabalhar na indústria, né, trabalhei como impressor, como tipógrafo, enfim, como cortador de papel, né? Fiz uma porção de atividades. Cheguei a ser até encarregado da seção, né? Quando abriu-se uma oportunidade no Senai, eu prestei o concurso e, felizmente, passei, né? Lá no Senai, encontrei pessoas muito capacitadas, bem mais do que eu, né, que, além de me acolherem, ainda ensinaram-me alguns detalhes que eu também estava, que o trabalho comercial, o trabalho realmente não proporciona. Lá, com mais calma, com mais técnica, nós conseguimos melhorar o nosso desempenho. Infelizmente, como todos sabem, a tipografia comercialmente foi ficando um pouco defasada, né? Então, eu fui dispensado do meu trabalho e abri uma tipografia por conta própria, onde trabalhei por mais uns 15, 20 anos aproximadamente, né? E esse foi o meu início como gráfico, né?
Pércio, você dava mais aula de composição ou impressão tipográfica? E o seu Walter, né, que dava Bom, aula? eu fui admitido para dar aulas de impressão tipográfica, certo? Se bem que é um campo que eu não é que eu não sei, é que eu, como é mais artístico, não fica meio enquadrado com o meu modo de pensar. A tipografia é um trabalho que, apesar de ser artístico, é mais técnico, né? Lidar com pontos matemáticos, pontos tipográficos, enfim, há uma certa lógica. E a impressão é uma coisa que você tenta resolver e, às vezes, não consegue, né? Precisa ocupar outros... Quer dizer, eu, particularmente, me identifico mais com a tipografia, mas lá no Senai eu dava aulas não é aula, é treinamento, né? Como impressor tipográfico. E tinha o seu Walter também, que trabalhava mais na parte de O seu composição. Walter era um instrutor que ele era tipógrafo originalmente, depois passou a ser linotipista, porque eles trabalhavam em sessões contíguas, né? Como o salário de linotipista é mais alto, ele, claro, preferiu trabalhar mais. Mas uma pessoa muito capacitada, tanto em tipografia como em linotipo. É uma pessoa que me orgulho muito de conhecer, o seu Adão Alegre também, que era uma outra criatura muito boa. Enfim, lá no Senai, o ambiente, os profissionais eram muito colaborativos, coisas que a gente não consegue encontrar numa tipografia comercial, assim, né? O que é, de uma maneira específica, o que era mais difícil no ensino, assim, né, para um jovem ali aprender, o contato com os tipos, a composição? Eu acho que, a princípio, não era bem na minha área, mas na área de tipografia, o que é bem, não digo difícil, mas é mais demorado do aluno perceber, é justamente essa relação que existe entre o que você está vendo e aquilo que vai sair no papel. Como é uma impressão direta, a gente faz a forma tipográfica ao contrário, visualmente, ao contrário ao que vai ser impresso no papel. Porque, como a impressão é direta, passa diretamente do tipo para o papel, então a forma é de um... Como é que eu poderia dizer? Não é negativo, é contrário, né? É contrário, é um espelho, né? Então, é a mesma coisa que você vê uma página através de um espelho. É meio difícil da pessoa se acostumar àquilo, né? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre uma história interessante, topógrafo ou tipógrafo? Bom, na realidade, tipógrafo é um ofício, né? E o topógrafo é um outro ofício. Juscelino Kubitschek contava isso, né? Que ele pediu um tipógrafo para inaugurar Brasília, para ir lá projetar Brasília. Chegando lá, ele falou para o tipógrafo que ele havia de medir uns terrenos, né? Ele falou, pô, não tenho nada a ver com isso, né? Aí ele falou para o Juscelino que ele estava errado, que ele ia procurar um topógrafo e não um tipógrafo, né? Tem uma outra história interessante, a Marina até lembrou quando a gente chegou. A Marina também passou, né, faz parte, sim, toda a história aí da oficina, enfim. E foi um período que a gente começou a trabalhar com o Pércio, eu, Cláudio Rocha, a Marina. E uma vez eu me lembro que ele chegou e ficou muito bravo com a gente. A gente estava fazendo um álbum de gravuras tal, e tomamos uma bronca assim do Pércio, falando, puxa vida, vocês querem essas coisas falhadas, porque a gente estava trabalhando com, né, a gente queria as falhas, né? Conta um pouquinho, Pércio, como foi isso? Não, a arte do impressor tipográfico é justamente essa, né? Fazer com que o impresso seja uniforme, seja entintado desde a cabeça até o pé, da direita para a esquerda, tudo certo, né? Que seja bem definido, que não esteja entupido, que não esteja cravado, né? Que a gente chama de cravado, com a pressão dos tipos excessivamente apertadas no papel, certo? Isso aí a gente sempre lutou,
quem era o melhor impressor? Aquele que tirava com a tinta uniforme, que tirava o impresso bem nítido, não é? E com pouca cravação. Agora, quando eu fui trabalhar com o Marcos, eu encontrei um outro pessoal diferente. Eles já achavam que a... Não é mal feito. Não vou... Os caras, Cláudio pegava a coisa do lixo e achava interessante. Conta o que foi a bronca. Porque às vezes você tira uma prova e não sai bem, aí você vai caprichar, né? Vai cravar mais aqui, dar um pouco mais de tinta ali e tal. E eles pegavam aquelas folhas que hoje a gente chama de mala, certo? Que é as primeiras provas, e acham, pô, isso aqui está maravilhoso. Eu falei, caramba, 40 anos eu trabalhei para que aquilo pudesse ser, e, de repente, eu venho trabalhar com um pessoal que aceita dessa forma, né? Mala nós, né? Não, cada um tem uma maneira de ver as coisas, né? Cada um tem... Por exemplo, eu não vou dizer que admito todas as pinturas que eu vejo. Eu olho algumas coisas e fico pensando como é que o autor daquilo perdeu tanto tempo em fazer uma... Certo? É porque a minha ideia de arte é diferente. Eu já vejo a estátua de Pietà a maior maravilha do mundo, né? Certo? Em compensação, eu vejo outras estátuas por aí que é duro de aguentar, né? Mas faz parte, né? Ainda bem que eu ainda pude me adaptar a outro sistema, depois da minha pequenidade de 72 anos. Né? O pior depois, o melhor é que depois... E depois, com o passar do tempo, trabalhando, né, com essa ilustre pessoa aí, aí depois ele começou a catar essas falhas, pegou até do lixo, olha aquilo que vocês gostam, né? Para mim e para o Cláudio, aí começou a incorporar também a história, né? Antes de passar para a parte de linotipo, eu ainda queria te perguntar assim sobre as famílias tipográficas, o que mais na tua época você usava, né? O que era mais recorrente, assim, né? Usual, né? Bom, profissionalmente, não digo quando eu trabalhava no Senai, mas antes de ir para o Senai e depois que saí, tipo é uma coisa meio caro, certo? É caro. E ele tem uma vida relativamente curta, né? Se não for bem tratado, se for dado com muita gravação ou colocado em alguma máquina que raspe muito, ele acaba estragando, né? Então, por isso, as tipografias não tinham essa variedade enorme, né? Nem dinheiro para comprar. E também é porque por esse motivo, porque é caro, certo? Então, e depois outra, cada corpo de tipo, cada fonte de tipo, quer dizer, cada fonte dividida em seus diversos corpos, ia encher uma sala maior do que essa, certo? Se fosse dar... Então, a gente usava somente aquilo que era o extremamente necessário, um tipo para a leitura, né? Um outro tipo para dar uma certa ênfase, que a gente chama de negrito, né? E outros que dá para dar um grifo, quer dizer, o grifo, como o próprio nome diz, é um grifado, né? Que é um tipo itálico, deitado. É isso aí. Eu não sei se eu estou sendo eloquente. Então, eram os tipos bem reduzidos, né? Então, nós teríamos um romano, um grotesca, um Cabel, um Bodoni, isso em algumas variações, quer dizer, claro e negro, né? Negrito, né? Então, era muito pouco. E os corpos também eram mais ou menos reduzido a um impresso comercial, assim, certo? Não se tinha uns cartazes enormes. Quando a gente ia fazer um cartaz, normalmente a gente mandava fazer uma ampliação em clichês, certo? Ou então pedia um tipo emprestado de algum colega que tivesse uma gráfica com esse tipo de recurso. Agora, no Senai, não. O Senai é uma outra entidade com muito mais recursos, né? Lá tinha bastante recurso, né? Mas aí eu não era da tipografia, eu já era da impressão, que era um outro
Trabalhando na tipografia e a distribuição de tipo, assim, o que, É que a seria? coisa mais horrível que existe. Certo? É porque quando você faz, compõe uma forma tipográfica, você está entusiasmado em ver o resultado, tal. Depois que ficou tudo bonitinho, o impressor coloca na máquina, aí ele te devolve a chapa para você distribuir. O que é distribuir? É colocar tudo no lugar onde estava anteriormente. Coisa que os colegas aqui não têm esse trabalho. Eles jogam na caldeira e acabou, né? Está resolvido o problema. Por isso que eles levam alguma certa vantagem de nós. Eles têm certas vantagens, mas nós também temos a nossa, né? Aliás, nós sempre fomos concorrentes, né? Quem que é melhor, o tipógrafo ou o tipista, né? Se um tipógrafo fosse compor um livro ou um jornal, eles ganham... Como é? Eles ganham fácil. E, em compensação, o tipógrafo ele já é um cara mais, desculpem, mais artista, né? Muito bom. Eu só queria também fazer uma última pergunta, que era uma coisa muito engraçada que acontecia nos cursos da oficina. E uma vez eu me lembro que a gente estava lá, né, no andamento da aula lá tal, e aí os alunos já tinham feito a parte teórica tal, e eu falei, Pércio, fica, por favor, com essa professora, que era da Argentina. E daí, quando eu volto, né, e ele estava fazendo ali a composição com a professora, e quando eu voltei, ele estava cantando bolero, com ela ensinando. Eu queria que você falasse um pouquinho dessa história, Pércio. Não, porque E além do elevador também. O quê? Do elevador que você me contou. Do elevador? Não. Do zelador que te viu. Ah, o zelador. O problema é o seguinte, nós dávamos um curso rapidinho assim para os alunos do Marco saber como é que é a tipografia, né? E tinha uma professora argentina, então ela falava aquele idioma que todos nós mais ou menos arranhamos, né? Portunhol, é. E eu sou um fã de uma boa música, né? Então, é bolero, é tango, tudo que... Então, eu, para agradar a menina lá, enquanto explicava para ela, eu cantava alguns versos de alguns tangos, alguns boleros, quando chegou o nosso mestre aí, e ficou... E ela com uma cara, ela estava se divertindo, né? Mas não estava entendendo o que era aquilo na mão que você estava fazendo as linhas, né? Bom... o papo continua. Eu queria passar aqui, então, a palavra aqui para os nossos amigos. Outra hora, então. Né? E queria aqui começar aqui com o seu Jacaré, exatamente por isso, perguntando, né, agradecendo a tua presença e perguntando de onde que veio o jacaré, por que o senhor é um jacaré? Não, isso é antigamente, né? Bom, primeiramente... Alô? Primeiramente, eu queria cumprimentar a todos e agradecer a oportunidade de estar aqui, bater um papinho com vocês, explicar um pouquinho o que foi a tipografia antes do advento dos computadores, de todos esses parafernália que existe hoje em dia. O meu apelido deve-se ao tempo que eu trabalhava no Jornal da Tarde. No Jornal da Tarde, nós éramos uns 30 linotipistas, mais ou menos, para compor a edição do jornal. E cada máquina tinha um número, era dividido por máquinas. E para não ficarem, porque não tem toda hora que tem material à disposição do linotipista, acabou de compor um, chegar, pegar outro na hora e fazer. Então tinha uma lousinha, um quadro negro, e um giz, o linotipista acabava, chegava lá, punha o número da máquina. Pelo menos na minha máquina era 15. E quem não conhece o jogo do bicho, o 15 quem não é o conhece? Jacaré. E eu ficava em frente àquele quadro lá, quando tinha muitas pessoas esperando o serviço, vinha lá, vamos supor, o primeiro da lista é o 5. Cachorro! Cachorro é o grupo do jogo do bicho, do grupo 5. Vinha borboleta, que era o 4, então e assim ia, todos eles. Para encurtar a história, o único que pegou
foi o feiticeiro aqui, o feitiço virou contra o feiticeiro, e eu fiquei sendo o jacaré. E quando chegava a minha vez, ele falou, jacaré, jacaré, e pegou. Os outros não pegou ninguém. Eu que fui o pai da ideia, fui o único premiado, contemplado com o meu apelido até hoje. Quando se vocês chegarem em qualquer gráfica, no sindicato pelo menos, perguntarem pelo Darcy Calegari, ninguém conhece. Fala, quem é esse cara? O jacaré. Ah, o jacaré, pô, todo mundo conhece. Agora, Darcy Calegari, bem poucos sabem. E é por isso que eu tenho esse apelido até hoje. Muito bem. E vocês trabalharam exatamente, né, num período aí que compreende a ditadura, os anos de chumbo, né? Queria que vocês falassem um pouquinho desse período, a partir do golpe de 64. Vocês trabalharam bem nesse período. O que a gente está passando lá é, né, uma homenagem aí ao seu Adão. Cadê a Fernanda Martins? Está lá também. Essa é a inauguração da oficina, né? E foi quando a gente comprou o Andréa Branco, enfim. Foi quando a gente encontrou essa pessoa maravilhosa que é o seu Adão, e ele que reformou, ele passou um tempo reformando a máquina, 4 meses, eu nem lembrava mais que tinha máquina ali, e ele ficava com a gente contando as histórias, trabalhando, né? Então a gente deve muito a ele, é uma pessoa assim que é exemplar, né? Mas voltando aos anos de chumbo, né, como que era trabalhar com a censura, né, sob esse clima tão, né? Pois não. No começo, não vou dizer no começo, porque no começo um jornal, o primeiro jornal editado no mundo, foi antes de Cristo ainda. Um jornal que existia, que eu tive a curiosidade de pesquisar na internet, e tem lá as escalas dos jornais. Aqui no Brasil foi novo, pode se dizer. Tem jornais aí que tempo do tempo, tinha até na época da pedra, que é a litografia. A litografia, existiam os artistas que gravavam numa pedra, depois imprimiam essa pedra, para vocês verem como que evoluiu. E houve esse tempo, depois vamos passar a época da ditadura. Ditadura que eu considero aqui no Brasil aconteceu, mas entre aspas. Porque no dia 31 de março de 64, eu estava de férias. Eu estava numa cidade do interior, onde eu nasci, Capivari, aqui em São Paulo. No dia 1º de abril, nós saímos, estava com meu primo, com uma perua Kombi. Nós falamos, bom, vamos embora que amanhã eu começo a trabalhar, acabou minhas férias. Demos uma volta para o Rio das Pedras, Piracicaba, uma cidade vizinha. Chegou em Americana, fomos abastecer o carro, a Kombi. Chegou lá, o cara do posto falou, mas você abasteceu o quê? Eu queria me encher o tanque. Não tem combustível. Como não tem combustível? Nós vamos no outro posto. Não, você não vai achar em lugar nenhum. Mas como não vamos achar em lugar nenhum? Você não está sabendo que houve uma revolução no Brasil? Falei, revolução? O Exército requisitou todo o combustível. Nós estamos proibidos de vender combustível. Ele falou, mas faz o seguinte, pega a Kombi aí e põe lá, leva no fundo, na oficina mecânica, e nós vamos dar um jeito. Falei, poxa, mas você não tem combustível, como você vai dar jeito? Deixa comigo. Pusemos o quadro lá, ele falou, vai dar uma voltinha por aí. Demos uma voltinha na cidade, uma meia hora lá, voltamos, o cara falou, está aqui a chave, o carro está abastecido, o tanque está cheio. Mas como? É que nós temos uma reserva de combustível para a gente lavar a peça, para usar na oficina mecânica. Mas é gasolina limpa. Temos uns tambores, medimos e abastecemos o seu carro. Vocês podem... Quanto que é? Ele falou, é o preço da tabela, é o preço da bomba, está aqui, deu tanto. Até meu primo, para dar uma compensaçãozinha, falou, me dá uns 2 litros de óleo aí para me levar, para dar uma coisinha a mais. E quando chegou, saímos na rua para ir embora. Perto da estação tinha
cheio de gente esperando o trem. Não tinha trem também. Eu chamava esse meu primo, chamava de Pelanca. Falei, Pelanca, Bela apelido. vamos levar... Tá vendo? Tem uma turma de moça ali. Vamos ver para onde que elas vão. Se for no nosso caminho, a gente leva. Ele falou, vamos lá, vai lá então. Eu não vou encostar lá a perua e abrir a porta, senão ele vai ser uma invasão e não vai dar para ir em lugar nenhum. Eu peguei, como não queria nada com a história, saí, cheguei perto delas, pedi licença, me cumprimentei, foi tudo. Falei o que elas faziam. Elas me falaram que eram professoras de primário que lecionavam em fazendas. E elas estavam esperando o trem, que elas vão até a estação, uma estação de destino, e de lá o fazendeiro ia na estação pegá-las para levar para a escola. Falamos, olha, nós vamos para São Paulo. Se tiver alguém que serve, vai lá. Falou, eu sirvo. Vocês dizem que tinham 8 que serviam. Falei, bom, então entram aí. A última desceu em Jundiaí. Quando chegou, eu falei, Pelanca, agora vamos abrir o olho. Se chegar em São Paulo, se teve essa revolução, deve ter bala para qualquer lado. Nós vamos chegar lá, cuidado. Eu, nessa época, eu morava em Tucuruvi. Nós viemos pela Anhanguera, entramos na Lapa, pegamos a Marginal. Cadê guerra? Não vi nada. Falei, mas como? Cadê a revolução? Aí chegamos em casa e falamos, como que houve? Aí minha mãe me falou. No dia seguinte, quando eu ia trabalhar, na Praça José Roberto, ali na Ponte Grande, que era um ponto estratégico naquela época, que a maioria das estradas convergia para aquele ponto, tinha uns tanques de guerra estacionados, um negócio, e criançada, molecada brincando de esconde-esconde. Subiam no tanque, pulavam dentro, por debaixo da lagarta. Eu falei, revolução? Isso daí? Bom, cheguei no jornal, chamei um fotógrafo. Falei, dá uma chegadinha na Praça Zé Roberto, fotografa aquilo lá. Que eu quero ter aquilo lá para daqui 20, 30, 50 anos, se estiver vivo até lá, se eu contar isso aí, poder provar para vocês, provar que eu estou dizendo que ninguém vai acreditar. Que tem molecada brincando dentro dos tanques, entra por baixo dos tanques, sobe e pula dentro. Ele falou, você quer me ver em cana? Eu te arrumo uma máquina, você vai lá e te fotografa. Eu falei, para mim é pior ainda, porque eu não sou fotógrafo, e se eu chegar lá e me pegarem, vou ser outro Herzog da história aí. Então, até eu falei, não, agradeço muito, mas, infelizmente, aconteceu, foi isso, e o resto tudo nós já sabemos que houve. Essa Revolução de 64 foi um golpe, não foi revolução coisa nenhuma. Muito bem. E existiam algumas estratégias, por exemplo, no jornal, a gente já vai falar das receitas de bolo, mas as estratégias para aqueles jornais saíam, né, por detrás ali. Certo. Porque no sistema antigo de jornalismo, vamos fazer um apanhado geral, desde quando o repórter, o jornalista, um articulista mandava para lá um texto, alguma coisa. A primeira coisa, esse texto era passado em laudas, com 30 ou 25 caracteres, 25 sinais, com 50 linhas de altura. Isso daí servia para ir para a diagramação. O diagramador, de posse da matéria, de todas as laudas, ele via quantas linhas tinha. Pelo aquele número de linha, tinha uma tabela, dava tanto centímetro em corpo 7, tanto em corpo 6, tanto em corpo 5,5, tanto em 10, tanto em 12. Então, ele calculava um local da paginação, ele fazia um boneco, que ele chamava, uma espécie de um layout, para ver aonde encaixar aquela matéria. Ele pegava uma folha do tamanho do jornal mesmo, tamanho certo da folha, e riscava, punha o título da matéria, que vinha uma lauda separada, punha o título e dividia
aquela matéria ia para a oficina. Depois da página gramada, ele mandava esse boneco, esse layout para a oficina, e lá ia para a paginação. E as laudas eram distribuídas nas máquinas. Vamos supor, para não atrasar muito a composição do jornal, se tivesse 10 laudas, eles dividiam em 5 máquinas, 2 cada máquina, 2 laudas. Então, eles punham lá um código, por exemplo, chamado de retranca, que tinha lá, vamos supor, página 211. Ele marcava naquela página, estava marcada já, ele marcava na página 215. 215, ele punha um X embaixo, que era o pé. E essa matéria ia para as máquinas. A máquina era composta, compunha, tirava-se uma prova, mandava-se essa prova para a revisão emendava, voltava para a gente. E o censor? O censor revisava tudo e depois ia para a paginação. Naquela época existia muita censura. Depois do AI-5, principalmente, nós tínhamos censores na porta do jornal proibindo certa matéria de sair. Então, para não perder muito tempo, no Jornal da Tarde, principalmente, eles tiravam a matéria e punham receitas de bolo. Tem duas famosas que você me contou aqui. Era uma avisa passarinho. Era uma maneira de demonstrar o descontentamento ou a não concordância da retirada da matéria e, ao mesmo tempo, não cabia a receita, às vezes, total, porque o número de linhas deu lá, jogava fora a matéria. A gente compunha receita a olho. Nada dava certo. A gente recebia, não podia seguir a receita, né? Ligavam reclamando depois? Até recebíamos ligação na oficina, dona de casa reclamando. Poxa, eu fiz aquele bolo que está na receita de ontem, não deu certo. Então, te falava, olha, a senhora olhou bem o fermento, não estava vencido. A senhora viu a farinha de trigo, a de boa procedência. Arrumava qualquer desculpa. Depois, no fim, a gente se desculpava, falava, olha, você vai desculpar, mas não é para dar certo mesmo, porque aquilo lá foi inventado. A gente inventava aqui. Eu cheguei a inventar a receita. Agora, duas receitas famosas, né? Queria que você falasse a avisa passarinho, o que era essa receita, e o lauto pastel. Um ministro chamado Jarbas Passarinho. Então, saiu lá um dia na receita, aves a passarinho, em referência ao Jarbas Passarinho. Foi umas que ficaram mais famosas. Depois teve outra, lauto pastel, foi em referência ao Laudo Natel, governador aqui de São Paulo na época, que foi da ditadura, foi governador nomeado pelos ditadores, pelos chais lá. E teve muitas coisas, na época, nessa censura, ficava o censor na rua Major Quedinho, no estado de São Paulo, não sei se vocês conhecem aqui ou não, ali na Consolação. Tinha a saída principal do jornal, era na rua do Major Quedinho, que o jornal rodava na rotativa, que era no térreo. Essa rotativa subia por uma esteira e ia na expedição. Lá ele era, porque a própria linotipo, a própria guilhotina rotativa, cada 50 jornais que ele imprime, ele puxava um para fora. Quer dizer que tinha uma pessoa na boca da rotativa só pegando de 50 em 50. Chegava a 50 e pegava, separava e subia. Chegava lá, tudo automático. Tinha uns arame, punha na máquina e enrolava lá 100, 150, 200, tudo múltiplo de 50. E esse jornal caía noutra esteira e caía em cima de um caminhão, lá na Major Quedinho já, na saída na boca da saída. E esse sensor ficava ali. Acontece que na rua de trás, que é uma rua paralela com a Major Quedinho, fica a rua Martins Fontes. E logo ali, pegada onde é a delegacia do trabalho hoje,
tinha uma livraria chamada Mestre Joe. E essa livraria dava fundo com o jornal, na parte da impressão, tinha um muro alto de uns 3 metros, pegavam o jornal, jogavam por cima do muro, iam pondo nos caminhões e ia distribuir nas bancas. O sensor na porta, esperando o jornal sair, não saía. Quando eles percebiam que estava na banca, era aquela correria violenta. Pegavam todo mundo, saía, ia recolher a edição nas bancas. Foi uma época que... Até eu te contar, foi chamada a época de chumbo, né, que foi chamada. Então, muito bem. Eu queria só passar né, um pouquinho o papo também para o seu Jorge, tá bom? Como que era? Você trabalhou também em jornal ou era no interior, era aqui em São Paulo? Eu trabalhei no interior do jornal, né? Bom, na realidade, no interior a gente tem pouco alternativa. Na época, né, em Sorocaba, uma cidade pequena na época, tinha poucas alternativas de trabalho. Então, eu trabalhava, ficava na rua, que fosse. Né? Eu resolvi optar, precisando trabalhar. Em 64, eu fui trabalhar através de uma professora, ela me encaminhou a trabalhar no jornal Folha Popular, em janeiro de 64, fazendo limpeza, essas coisas, o que precisasse, arquivando clichês e tal, em 64. Aí, em meados de junho, julho, mais ou menos, comecei a aprender linotipo, que é o que sempre ganhava um pouquinho mais. E fui aprendendo linotipo e fui levando essa vida. Até hoje ainda temos linotipo no Brás, ainda temos uma pequena máquina tipográfica, temos offset também, mas a linotipo continua ainda lá. Agora, o aprendizado não é diferente do que eles fizeram. Eles fizeram o Senai, essas coisas. A gente é aprendendo, quebrando máquina mesmo. O que é quebrar máquina no sentido? Não, porque ele, né, se o tamanho da linha é 12 cíceros, então é 12 cíceros no componedor, 12 cíceros tudo. E a gente não tinha aquele... Ele sabe o que é, tem que estar certinho. Caso contrário, você estragava a matriz, quebrava o pezinho, estragava a máquina, chumbava, né? Chumbava, que é que espirrar chumbo para todo lado. E a gente foi sempre nessa luta, assim, no sofrimento. No sofrimento. Sorocaba, aí? Sorocaba, o jornal Folha Popular, que hoje não tem mais. E você chegou também a fazer alguns trabalhos dentro do jornal, né? Não, aqui eu trabalhei no Estadão também, mas na época que eu não estava mais. Aí eu era biqueiro. Eu trabalhava da 1 da manhã, acho que 1 da manhã, 7h30, parece, né? O pessoal da noite, né? Mas era só na sexta-feira. Mas era bom que o que você ganhava no Estadão uma vez por semana, você não ganhava trabalhando em outro lugar o mês inteiro. A grande vantagem. E o caso dele, um exemplo que ele esqueceu de falar. Ele ia pegar o material lá no número 5, lá no número 15, né? Porque no Estadão era por produção. Então, quanto mais ele fizesse, mais ele ganhava. Era isso mesmo, Jacaré? Na verdade? Estava escondendo, hein? Não, era por produção. Não é porque ele queria trabalhar, não. Porque era por produção. Quanto mais ele fizesse, mais ele ganhava. no Estadão era acima, no Jornal da Tarde não, era por... Não sabia. Eu sei que o Estadão era produção, não sabia que o Jornal da Tarde não o era. Jornal da Tarde, Que a Folha era, o Diário de São mas Paulo o era, Jornal né? da Tarde não. Era por amor mesmo. Eu queria falar de 2 erros clássicos assim que ficaram marcados na história. Um foi, né, Jacaré, na Copa de 58, né, com o Paulo Machado de Carvalho. Olha a rima, hein? E as Forças Armadas. Tem muitos casos, aconteceu muito. Se eu fosse lembrar tudo que aconteceu na nossa vida, nós ficaríamos aqui 1 mês, 2 meses e não repetiria nada. Porque é muita coisa, aconteceu muito. E um dos casos foi na Copa do Mundo de 1958, quando Paulo Machado de Carvalho foi o chefe da delegação brasileira, lá na Suécia. Ele chegou, saiu uma matéria. E o linotipista, por uma falha, porque às vezes a máquina tem algumas matrizes que prende, não cai, você bate no teclado, mas ela não cai para formar no componedor. É verdade. E o Paulo Machado de Carvalho saiu grafado sem a letra V. Você já viu o que aconteceu, né? O que aconteceu, né? O que aconteceu? Ficou Paulo Machado de... O linotipista. Aí o linotipista foi mandado embora. O revisor também. O linotipista e o revisor. Como é que deixou passar um negócio desse? Porque que naquela época lá, ainda hoje o Estadão era mundial. Tinha mandado para o mundo todo. Dá licença um pouquinho? Ainda hoje, né? E depois teve também, nessa época aí, das Forças Armadas, tinha uma matéria das Forças Armadas, e a classe da tipográfica, a classe da tipografia, o linotipo, estavam em campanha salarial.
brigando por um dissídio coletivo. É bom se frisar que o Estadão nunca fez uma greve. Não fez porque o patrão, lá, os mesquitas, chamavam a corporação e falavam, olha, vocês estão em dissídio, o que o sindicato der, nós damos 4%, 5%, 6% a mais. Então, nunca teve greve no Estadão. Depois aconteceu também, desse que eu estava contando das Forças Armadas, nós estávamos nessa época de dissídio no sindicato. E o linotipista lá, no meio da matéria, escreveu, trabalhador, faça somente pelo que você ganha. E saiu, porque a revisão, o companheiro Jorge conhece muito bem isso, a revisão tem muitos linotipistas que eles confiam, quase que não erram. Não davam erro na composição. Tem muitos linotipistas que chegavam, a prova vinha e te falava que está mapa do inferno. Tinha erro de monte. Tinha que refazer tudo de novo. E esse daí não era um bom linotipista, passou. Foi publicado. Ele fez de sacanagem mesmo. Adivinha? A gente está com o tempo, né, já curto. Eu só queria explicar também o que é chumbada, mas uma vez eu recebi uma nota parecida a essa, num curso. O Cláudio Rocha me apresentou. Eu falei, Cláudio, o que aconteceu? E o Cláudio também, todo lanhado no braço, queimado, o Paraná também. E aí estava lá, curso, tal, linhas fundidas, e quando eu vi ali calça, o que a gente vai ter que pagar de calça, né? Eu queria que você contasse o Paraná. Paraná não, desculpa, seu Caligari. Isso acontece, porque todo o companheiro me conhece muito bem. Se a máquina não estiver regulada, porque a linotipo é uma máquina cheia de regulagens. Uhum. Ela funciona como um reloginho. Tanto é que o inventor dela era um relojoeiro, Otmar Mergenthaler. Ele que inventou a linotipo. E se tiver qualquer desregulagem, uma matriz, na hora você compõe, vai no componedor, o componedor ele sobe, ele faz a transferência para um outro elevador, esse outro elevador desce e vem na boca da fundição. E nesse percurso, às vezes uma matriz vira e fica um buraco, uma falha. Se a máquina não estiver bem regulada, na hora de fundir a linha, tendo aquele buraco lá na linha, no chumbinho, o chumbo chega lá, aquilo espalha para a máquina toda. É porque é injetado sob pressão, no caso, né? Porque tem um cadinho que chamam, tem uma bomba, um ejetor, isso. Que ejeta o chumbo para fundir a linha. E ele sai com uma pressão violenta. E a caloria é 600 graus, né? É quase 300 graus. Acho que é mais, hein? Era 280, 275 graus. Eu já aumentei um pouquinho para... queimou, era uma calça de alfaiate, é isso? Poxa, mandei fazer umas calças no alfaiate. No Estadão se ganhava bem. Caiu aqui, grudou na calça, foi tirar, rasgou a calça, me queimou todinha a perna. Ainda tem umas cicatrizinhas aqui, mas já está sumindo, porque o sangue é bom. O outro dizendo que o problema mais que ele reclamou foi ter perdido a calça, né? E por isso que puseram lá a calça, conta lá 80. Eu acho que foi um pouco menos, fiz uma simulação. Eu paguei 180, não foi 80, ele pagou só 80 ainda tive prejuízo. Não, depois sobrou para mim, porque é o Cláudio e o Paraná que estavam fazendo. E depois eu tinha que, né, ligar para o senhor para os cursos. Eu falei, agora que vocês me queimam, né? Muito bem. Jorge, eu só queria que, para encerrar, antes de abrir as perguntas, é uma história, assim, a própria linotipadora que você tem hoje é um negócio, né? Não, a gente tem... história, né? É complicado, porque a gente está lá desde 70, né? É uma firma pequena, tinha 5 máquinas, hoje tem uma, que o serviço é muito pouco. Mais de uns anos para cá, inclusive através do Marcos, do professor Marcos, tem as pessoas fazendo livros tipográficos. Fizemos 3 anos retrasado, a composição. O professor Tadeu está aí, que fez ali, olha lá. Fará depois.
E esse ano fizemos mais 6, só que dessa vez fizemos a composição e a impressão também. E tem os outros malucos querendo fazer também. Já entraram em contato com a gente, querem fazer. Está tudo doido por aí. A gente tem reformado mais máquinas, né? É verdade, é verdade. Acabamos de comprar mais uma linotipo. Você tem uma Intertype. A Intertype é a mesma coisa. A oficina adquiriu mais uma modelo 31 e a gente está com uma ideia de 2015 abrir, fazer um contato maior dos alunos. Mas quem trabalha aqui em São Paulo não sabe o que é trabalhar no interior. Porque aqui em São Paulo, ele trabalhou muito no Estadão, sabe o que é. Tem chumbo, tem material humano, tudo na mão, né? Pagamento em dia. Agora, no interior, a gente, apesar de ser menor na época, você não tem esse horário de trabalhar durante o dia, o que seja. Eu cheguei a trabalhar à noite, sendo menor de idade, né? E, numa dessas épocas que a gente trabalhava, o jornal era 8 páginas, imprimia 4, plana, máquina plana, quem sabe, máquina plana, né? Aí acabou o chumbo para você continuar o jornal. O que você tinha que fazer? Esperava, imprimia aquelas 4, ia na impressora, tirava aquela página, pegava o chumbo para continuar fazendo as outras 4. Era verdade, no sofrimento. No Estadão, não. No Estadão é uma moleza. Quem era mais rápido? Sempre teve essa discussão, né? Enquanto um tipógrafo compõe uma linha, um linotipista compõe, né, funde quantas linhas? Não tem ideia, mas é rotativa, né, Jacaré? Rotativa. Depende do tamanho da linha, é uma linha atrás da outra, né? 7, 8 linhas por minuto. A máquina ela imprime 7 linhas por minuto, ela funde. Isso. Essa é a máquina comum. Agora existe umas outras, a outra chamada Cometa, que ela puxa 9. Tem muitas que puxa até 12 por minuto. Quer dizer que a produção é violenta. Quem ganha por produção, como aquele meu companheiro citou, no Estadão, eles fazem na rotativa. A rotativa que nós chamamos, a máquina não para de rodar. Está compondo lá, mandando a linha, fundindo, outra vem, cai, outra... E esse sistema não para. Mas, deixa eu fazer uma interrupção aqui. Nesse sistema de rotativa, não é o linotipo que vai para a máquina. O linotipo vai fundir, vai gravar a telha. Não, isso daí é o sistema da composição. Era composto, ia para a revisão, ia para a paginação. A paginação passava, ia numa calandra, que a gente chama, ia impresso num papelão, é gravado num papelão, chamado flan. Flan. Não é flan royal, não. É flan. É flan que dava para aquele papelão. E de lá ia para uma outra máquina, chamada da estereotipia, que fundia aquela linha num formato de uma telha ovalado, que chamava de telha, porque a rotativa é cilíndrica, não é plana. A impressão plana, a máquina saía da paginação e ia para a máquina. Agora, na rotativa, já não. Ela do papelão, ela ia para a estereotipia. A estereotipia era refundida e de lá que ela ia para a rotativa para ser impressão, porque ela encaixava no cilindro da rotativa. A rotativa tem um sistema de trabalho, se você estiver trabalhando, é a coisa mais linda do mundo. Elas têm, de um lado, as bobinas do papel. E a máquina está rodando. 30, 50, 60, 100 mil por hora. Acabando aquele papel, a máquina não para. Automaticamente, quando está chegando, acabando o papel, o alimentador do papel lá atrás, ele dá uma volta e começa a rodar a outra já. Tanto é que, quando chega nesse tempo, traz um jornal com a emenda do papel do novo. Então, ele é descartado, jogado fora. E por isso que tem esse sistema. E agora, o sistema na oficina, a oficina nunca tinha serviço para todo mundo trabalhando. Então, era uma bagunça. Era uma brincadeira. A gente pegava a bituquinha de cigarro e punha em cima do sapato do companheiro, em cima do calinho, do dedinho pequeno. Ele ficava, aquilo ia começando, esquentando, e ele começava a sentir o pé queimando. Então, ele queimando, ele começava a mexer com o pé, né? Ficava assim. Aí ele olhava, fazia
Aí todo mundo gritava, olé, olé, estava todo mundo já esperando. E o chefe ficava louco, né? Já viu? Tinha outras coisas, aqueles, a gente punha um papel, um canudo de papel na janela, e estava sabendo, a maioria sabia. E em cima do canudo, a gente enchia de tinta de impressão. A gente chegava de longe assim, chegava, olhava assim, saía dando risada. Sempre tem algum da revisão, da tipografia, do setor do jornal, que ficava curioso. Chegava, estava lá, olhava, falava, o que será que tem naquele canudo lá, pô? Os caras chegou lá e estavam dando risada. E eles ficavam olhando, ele olhava, falava, bom, acho que ninguém está vendo, eu vou dar uma olhadinha. Mas sempre tinha alguém de butuca nele. Quando que ele chegava, encostava, ele dava um tapa na cabeça. Ele encostava no canudo, ficava aquela roda de tinta. Bom, eu queria agradecer aqui a presença de vocês. Puxa, tanta história, tanta coisa bacana aí que vocês têm para falar para a gente. Uma salva de palmas aqui para os nossos amigos. Logo, agora, antes da gente abrir para perguntas, que eu já sei que o Tadeu tem uma ali atrás, eu queria aproveitar e convidar para o palco, de última hora, mais uma convidada para essa mesa, que, na verdade, ano passado, a gente avisou que ela ia participar do Dia Tipo. Ela reluta muito para fazer as coisas. Fia, Heloísa Teovina, por favor. Ela é mineira, ela come quieta, ela faz as coisas... Ela tem uma oficina tipográfica em casa. E é quase o contrário a discussão que eu tive com o Pércio, né? A questão de fazer direitinho, fazer errado. A Elo é uma super artista gráfica, tipográfica, e imprimindo as coisas com ela é o contrário. Eu tento fazer as coisas certinho. Ela fala, Elo, cadê a rama? Que rama, fia? Coloca na caixa de fósforo. E ela tem todas as manhas dela de fazer as coisas e dá super certo. Muito bem. Bem-vinda, Elô. Tadeu. Opa. Então, bom dia, seu George, bom dia, Pércio, bom dia ao seu Jacaré e Marcos Melo, um grande quarteto aí na apresentação. Ô, seu George, eu desconheço esse sucesso de ganhar mais dinheiro como linotipista. O Pércio acabou de confirmar, né, que o senhor ganhava muito mais, nunca falou isso para os seus clientes, né? E eu acho que aquela linotipia lá é só fachada, viu, Marcos Melo? Pelo jeito, fachada total. Então, eu quero reforçar, para quem não conhece muito bem o trabalho do seu George, ele não é só um linotipista, ele é um revisor. Ele digita e corrigiu meus textos várias vezes, né? Um excelente linotipista aí que eu conheci. Né? Para quem não conhece o serviço do seu George, lá da Gráfica Expressa, apareçam, não é isso? Bem, me explica aí, como é que fica essa história, então? É um linotipista ou ficou rico como profissional? Na realidade, é o contrário. O Jacaré deve saber, porque pelo fato de a gente estar sempre em contato, lendo, obrigado, lendo, então a gente automaticamente já costuma corrigir também quando vê uma coisa errada. Independente de ser o texto do professor, porque às vezes acontece dele errar também. Errar é humano, né? Eu lembro que uma vez eu estava lendo a Bíblia, não tinha que fazer, estava lendo a Bíblia. Em vez de... Sei que achei vou lembrar, daqui a pouco, como é que chama? Aquela doença que as pessoas esquecem. Eu estou nessa entendeu? Pré-Alzheimer, então eu acabo esquecendo. Estava escrito, em vez de cascavel, está escrito carcavel, na Bíblia. Quer dizer, é mania de linotipista achar erro em textos. É mania só. Alô? Respondido? Também, não é isso? É verdade, estava errado o nome dele. Estava errado um sobrenome no colofão, ele falou, Tadeu, tem um erro aqui. Volta tudo, tem que fazer a correção. O duro é compor em Guarani. Essa semana fizemos um texto para imprimir lá na Acaia, é um texto em Guarani. E a gente fez, não teve erro nenhum, só não tinha jeito Y.
tinha lá no Guarani, Manifesto Tenanduá, coisa assim, quem for do Paraguai sabe. E estava o texto escrito lá, tudo direitinho, mas não tinha o Y com tio. Ele sabe que não tem no offset, no computador é possível fazer isso, né, na composição, mas no linotipo não, né? O Y com tio. Falei, isso aqui, infelizmente, vai ter outra pronúncia, porque não tem como colocar tio, né? Mas acontece, no linotipo acontece muitas essas coisas. Parece que todo né, assim, linotipista fica Não, todo lugar, todo ramo tem um cara chato. A gente teve no lançamento lá no Sesc, lembra do filme da Linotype, e no final também foram abertas as perguntas e apareceram 2 linotipistas, eles falaram, até hoje eu fico lendo, ele compra o jornal para ficar procurando erro. É brincadeira, Na época da transposição da passagem da composição a frio, a quente, aliás, para a composição a frio, a gente pega os jornais da época, a gente vê chamamos de forca, cada viúva, cada espaçamento, uma palavra no começo, outra no fim da linha, que o computador não tinha ainda, não estavam ainda programados para fazer, que nem hoje é difícil acontecer isso. Mas naquela época tinha muitas. Uma palavra no começo, outra no fim da linha, aquele brancão no meio. A gente vê aquilo lá, falava, pelo amor de Deus. No nosso tempo, nós não fazíamos, na composição, nós não dávamos 3 cortes de palavras seguidos. Era antiético. Ninguém fazia. E eu tive uma vez na vida, que até tinha aí, saiu na revista, eu fiz um corte de palavra, que eu fui obrigado, não tive jeito. Até hoje eu fico na cabeça, que eu fiz burrada. Quando saía os comentários dos filmes dos cinemas, tinha um quadrinho dando a nota, e depois a composição era um pedacinho, uma letrinha pequenininha assim, para você ladear o quadrinho da nota. E chegou uma vez... Era Cine Ipiranga. Eu não tinha como cortar a palavra Ipiranga. Se eu não pusesse nada, não dá para justificar a linha. De tão pequenininha que era, então foi obrigado a pôr Cine e Piranga embaixo. Eu falei, puxa vida, mas eu vou fazer isso. Eu tentei, não teve jeito. Então eu compus a linha, chamei o gente de mecânico, até o Sacão, o nome dele. Falei, Sacão, faz favor, me manda essa linha. Não pergunte por quê. Era o nome dele. É? Não, é só mais um segundinho. Não é jacaré, é papagaio. Então ele pegou, falei, me manda essa linha. Mandar é levantar o componedor para a fundição. Então ele chegou, quando a linha saiu no granel, peguei e falei, olha, tá vendo? Você que fez isso aqui. Ele falou, não, foi você. Eu falei, não, quem fundiu foi você. Eu não vou fazer isso aqui nunca na minha vida. Se eu fizer isso, eu vou ficar a vida inteira me remoendo por dentro, que isso aí não é, o linotipista não faz isso. Aí vai sair, eu mandei um recado para a revisão, para eles não relevarem em conta aquele corte, deixar sair, que não tenha jeito. Então foi isso. Obrigada. Tem mais uma pergunta, né? É uma Marina? última. Oi, queria fazer uma pergunta para a Heloísa. Primeiro, queria saber um pouco, você explicasse um pouco por que você escolheu a tipografia e esse processo de impressão para fazer o teu trabalho artístico e de que maneira que você usa esse processo, essa técnica no teu processo de trabalho. O que você está fazendo aí também? Bom, eu comecei a usar a tipografia porque eu tinha vergonha de, eu não sei desenhar as letras, saía muito feio, e eu fazia estilo, eu comecei com a gravura. E aí, eu estudei na UFMG, do lado tinha o NECI, que é o Núcleo de Estudo da Cultura do Impresso. E aí eu comecei a ficar mais interessada e uma professora me passou uma função de separar os tipos, essa coisa que todo mundo começa, né? Interessei mais e fui atrás da tipografia.
E foi numa época... Não, já tinha sido substituída pelo offset, mas eu consegui comprar algumas coisas perto de casa. Eu moro perto do centro, lá de Belo Horizonte, e aí eu comecei e incorporei isso no trabalho artístico. Ultimamente, eu ainda continuo. Incorporar nunca é demais. Agora, daqui de São Paulo, ia estar com medo que o prédio dê problema, porque tem muito chumbo dentro do quarto. Isso é um problema. Pode cair, então. E li no regulamento que é 120 quilos por laje. Eu falei, tem mais. Gente, muito obrigada.